Enfim, chegou a hora. O Internacional fará sua estreia pelo Campeonato Gaúcho contra a equipe do Juventude no estádio Beira-Rio. E na lista de relacionados, Mano surpreendeu ao colocar um jovem garoto da equipe sub-20 do Internacional que ainda está em Porto Alegre e que o Inter pretende emprestar ao longo dos próximos dias, mas vai ter as oportunidades para, quem sabe, mostrar alguma coisa e permanecer no elenco colorado. A gente fala também sobre a polêmica na política do Inter e a possibilidade do aumento da mensalidade dos sócios torcedores da torcida colorada. Guerreiro anunciado ou próximo de ser anunciado em clube do futebol argentino. Peglo, emprestado para clube do futebol ucraniano. A gente já dá um F5 também na negociação por Gabriel Baralhas, que está próximo de ser acertado como volante colorado. Esse é o Diário do Inter KTO, de sexta-feira, 20 de janeiro de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta sexta-feira. Eu começo falando sobre o treinamento com os portões fechados, onde o Mano Menezes fechou a preparação, encerrou a preparação da estreia no Campeonato Gaúcho que vai acontecer agora neste sábado. O time titular do Inter, vocês já sabem, é Kehler, Bustos, Vitão, Moledo e René. Johnny, Depena, Maurício, Alan Patrick e Wanderson. Na frente, Alexandre Alemão. Não tem mistério. Esse é o time do Internacional para encarar a equipe do Juventude. O Inter divulgou a lista de relacionados para o confronto, os escolhidos de Mano Menezes para estarem à disposição na partida contra o Juventude. E aí tem algumas informações que é importante a gente trabalhar com vocês. A primeira delas, Mikael fora. E a gente sabia que isso aconteceria. O Mikael é um jogador que não vem sendo utilizado pelo Mano nos treinamentos coletivos, nos jogos treinos, nas atividades, e a tendência é que ele ficasse de fora da estreia do Gauchão contra o Juventude. E é o que vai acontecer agora. Ele não está na lista de relacionados, ele está atrás do Luca na hierarquia de centroavantes do Internacional. O Luca, por exemplo, é o centroavante reserva e o Mikael vai assistir o jogo em casa. Mas tem uma novidade importante nessa lista de relacionados do Internacional, que é a presença de Alisson, meia de 20 anos, que foi campeão brasileiro sub-20 pelo Internacional. Ele era o camisa 10 daquele time que tinha o Estevão do lado e o Questinha de outro. Ele vem trabalhando no CT Parque Gigante e o Alisson foi inclusive o meia do time reserva do Internacional. O Inter não tem no elenco hoje um reserva para o Alan Patrick, tá? E como não tem um reserva para o Alan Patrick, o Alisson vai fazer essa função. É dele a responsabilidade de ser o reserva do camisa 10 colorado. Ele vai para o banco de reservas nesse começo de Campeonato Gaúcho. O Inter vai contratar um meia ao longo dessa janela, mas enquanto não contrata, vai de Alisson mesmo, e ele é a grande novidade da lista de relacionados. Tem um detalhe, a direção colorada quer emprestar o Alisson, mas não vai emprestar antes de contratar esse meia. E aí, enquanto não contrata, ele vai ser relacionado como acontece hoje. Quem sabe pode ter uma oportunidade e mostrar alguma coisa também, possibilidades. Eu quero falar sobre o assunto que eu gravei na tarde dessa sexta-feira, que é a briga política que existe no bastidor colorado, envolvendo o aumento na mensalidade dos sócios torcedores. Algo que a direção do Inter já queria fazer desde o ano passado, passou ali no orçamento, no conselho, mas os conselheiros não gostaram desse modelo de aprovação, protestaram e agora vão deliberar sobre o assunto. O Inter quer aumentar 27% da mensalidade, o que dá, na mensalidade mais utilizada, na modalidade mais utilizada, um aumento de R$13, e que é um impacto muito grande no final das receitas no ano, 15 milhões de reais a mais no ano. Eu dou detalhes sobre isso aqui, é só clicar para assistir, onde eu explico como funciona esse aumento de mensalidade e o que as posições políticas
do Internacional pensam a respeito disso. É um assunto que está gerando alguma polêmica e eu abordei o assunto, tá? Mercado de transferências. Eu preciso falar sobre Paulo Guerreiro, jogador com uma história recente e importante no Internacional e que está fechando com o Racing de Avejaneda. No ano passado, o Guerreiro jogou no Avaí, tá? Depois do Inter, ele foi para o Avaí, jogou o resto do Campeonato Brasileiro do ano passado no Avaí e agora está fechando com o Racing um bom contrato para Campeonato Argentino em 2023. Um grande do futebol argentino, do futebol sul-americano. O Guerreiro, que é um dos grandes centroavantes do futebol sul-americano, está se encaminhando para o Racing. Além disso, tá? O Inter está fechando, e aí sim, diretamente o Inter está ligado a isso, o Inter está fechando o empréstimo de João Peglo, atacante que não tem oportunidades no time do Internacional e não deverá ter essas oportunidades. O ano passado ele estava no Atlético Goianiense e o Inter está fechando o empréstimo dele para o Dnipro, da Ucrânia, tá? Então, enquanto alguns jogadores da Ucrânia estão vindo para o Brasil, o Peglo está indo para a Ucrânia. E obviamente que é uma escolha dele também, uma opção dele e do seu staff também irem para o Dnipro a essa altura do campeonato. Ele vai ter lá o empréstimo de uma temporada, e o contrato dele com o Inter vai por mais um ano ainda, e aí ele vai poder desempenhar o seu futebol por lá e quem sabe ter uma oportunidade de não só jogar no futebol europeu, tá? Mas de desempenhar bem por lá. Para fechar, eu falo sobre Baralhas e Dom F5 nessa negociação. O presidente do Atlético Goianiense tem deixado claro que está tudo muito bem encaminhado para que o Baralhas ele jogue no Atlético, jogue no Internacional. O Baralhas está bem encaminhado com o Internacional, tem os acertos já todos com o Inter. E o presidente do Atlético Goianiense deu um prazo para a negociação do Baralhas, que é domingo. Até domingo fecha a negociação do volante com o Internacional. Então a gente deve ter novidades próximas a respeito disso. Para fechar, gente, vamos falar de KTO. Vou passar aqui as odds de Internacional e Juventude. Odd do Inter 1.35, empate 4.75, Juventude paga 8. Joga lá na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus no teu primeiro depósito. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!